E aí, meus caros invocadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui mais uma vez para fazer análise dos spoilers, dessa vez trazendo a coleção, né, Coleção não, né, trazendo o set da Sejuani, as cartas que estão ali com a Sejuani. Bom, as cartas são essas, eu não vou falar em conjunto delas porque eu vou falar sobre elas, né, detalhadamente, uma de cada vez. Só que o importante é que a gente tem ali uma keyword nova, o vulnerável. Bom, o vulnerável é um debuff, né? É uma maldição que você coloca numa carta inimiga. E essa carta inimiga pode ser desafiada por qualquer carta sua, no caso, se você colocou o debuff, né? Ou por qualquer carta inimiga da carta que esteja com, né, o vulnerável. É uma versão realmente debuff, uma versão ao contrário do Challenger, né? Do desafiante. Eu espero que isso seja bem limitado, né, nas cartas, porque é um efeito muito forte. E além disso, eu achei meio que uma falta de criatividade, né, porque pode ver que os patrulheiros é meio que uma versão melhorada do Rally, né, essa é uma versão melhorada dos Challengers. Eu não tô gostando muito do rumo que está tomando, parece que eles estão tentando fazer, tipo, cartas melhores e mais fortes. E eu acho que isso pode ser bem deletério, assim, pro jogo, né, pra saúde do jogo. Bom, vamos começar as análises. Primeiramente falando da Sejuani, que quando você... Ela é uma drop 6, né? Que quando você coloca em campo, ela congela e dá vulnerável pra uma carta inimigo, né? Que seja alvo dela. Ela tem 5 de poder e 6 de vida. E uma coisa interessante dela é que ela entra em campo fazendo mais um, né? Mais um em card advantage. Então você pode tratar ela como se fosse entre em campo e destrua né, uma unidade inimiga. Você pode pensar dessa determinada forma, ok? Porque no mínimo, se você tiver só ela, você desce ela, dá o vulnerável e bota pra batalhar, destrói e ainda causa um daninho ali sobressalente, dependendo, né, do quanto de vida a carta inimiga tiver. A Sejuani sozinha faz um combo que antes era necessário 2 cartas, então por isso que essa jogada é de grande valor, porque antigamente Antigamente não, atualmente você precisaria de um Challenger e um Frostbite para poder fazer a mesma coisa que ela faz sozinha, tá? Isso é relativamente muito forte, tá? É uma carta de grande valor, né? Essa jogada, além de te dar um +1, ela é uma jogada de grande valor. Porque simplesmente ela é 2 efeitos em 1. Prolixo do caralho. Vamos pra frente. Bom, ela tem um corpo justo pro efeito. Um corpo justo pro custo dela, né? Você vê que não são valores grandes, né? Pra custo 6. E ela não tem competidores bons em Freyord pra drop 6, né? A gente tem aí essas 2 cartas que, assim, convenhamos, são fortes, mas entre a Sejuani e elas, Sejuani, né? Não tem nem comparação. Outra coisa é que depois que ela entra, ela não faz efeito na mesa, além de ser uma carta parruda. Então, esse seria o drawback dela, não sei. Não é um drawback assim tão ruim, na verdade, né? Então ela vai ser só uma carta 5/6 sobrepujar até ela upar. Depois que ela upar, ela começa as insanidades novamente, né? Bom, como drop 6, ela vai rivalizar com o Darius e o Hecarim na questão de, né, de drop poderoso, né? De um campeão de drop poderoso. Entretanto, o Hecarim e o Darius, eles têm um poder de ser finisher muito maior que o da Sejuani. Entretanto, como a Sejuani não tem um poder grande de ser finisher, ela tem uma presença de mesa muito forte, porque ela vai controlar a mesa pra caramba, né? Principalmente depois de upada, né? Ela não precisa estar em campo para começar a estacar e subir de nível, mas não parece ser tão simples assim se você parar pra pensar, porque você precisa causar dano em 5 rodadas diferentes. Pensando que ela vai dropar no turno 6, você teria que ter, pra invocar ela upada, você teria que ter causado em todos os turnos. É claro que você pode pensar em algumas maneiras de fazer isso, que hipoteticamente falando, assim, não é impossível você fazer isso, mas não pense que vai ser tão simples assim no jogo, né? Bom, vamos continuar aqui e falar agora dela upada. Você pode ver que o efeito de vulnerável não é reutilizável, né? Então ela vai fazer isso só uma vez mesmo. E é certo que se você colocar ela mais uma vez na mesa, se ela morrer e aí entrar de novo. A gente não tem efeitos de blink tão bons nesse jogo, né? O que é o blink? É você tirar uma carta e colocar ela de novo no campo. A gente tem aquele Chronicle of Ruin, mas elas não têm sinergia, porque a Sejuani precisa ser jogada e não invocada, né? Pra quem não sabe a diferença aí, essa Chronicle vai fazer com que cartas que dependam de serem invocadas vão trigar novamente. No caso de jogadas, não. As cartas jogadas só podem ser jogadas da mão, tá?
O segundo efeito dela ali, né, o de que na primeira vez que ela causar dano no Nexus, você vai congelar todos os inimigos naquela rodada. Ele é muito bom porque ela vai ter meio que muito valor na batalha, porque pensa só, ela já tem sobrepujar, então se você colocar ela de primeira e bater, automaticamente todos os outros vão ser congelados. Se você colocar cartas que trigam um dano... Eita, desculpa, bati no microfone, gente, foi mal. Se você colocar cartas que trigam dano quando atacam, né, como ali é o Bombardeiro Novato e alguma outra lá de Noxus, né, você vai ver que vão causar dano e automaticamente todos, né, vão ser congelados. Isso faz um grande valor e também em questão de tempo, né, porque aí você vai começar a ter o ritmo de todas as batalhas ali. Então você vai deixar de perder unidades com as trocas. E, consequentemente, isso vai te gerar valor, tempo e card advantage. Então, por isso que esse efeito é muito forte. Você tem tudo que é de mais favorável no jogo num efeito só. Então, esse é o grande potencial da Sejuani, né, depois de upada, né. O vulnerável também é muito forte, mas esse efeito aqui também é extremamente poderoso, tá? Você pode utilizar ali cartas que tem dano direto, né, tipo alguns spells de Piltover, mas eu acredito que não sejam tão interessantes, porque eles não são efeitos recursivos. Você vai acabar perdendo em card advantage. Você vai usar a spell e vai perder a carta. E aí, no próximo turno, como é que você vai ter? Eu acho que vai ser mais interessante utilizar cartas de Noxus que vão estar trigando dano aí a todo momento, seja quando atacam ou quando morrem, tá? A Sejuani também é uma carta de grande valor, então, tipo, se ela for somente um drop 6, tá ótimo, tá? Não tem estratégia. Mas tem um espaço aqui no drop 6, bota a Sejuani, cara. Vai ser bem poderoso de todo jeito, você não precisa fazer um deck em torno dela. Ela é uma carta que não é exigente no building. Isso deixa ela mais valorosa ainda, tá? Vamos continuar também as análises. Agora a gente vai falar do Ursine Tempest Garra. Ele não é uma carta jogável, ela é uma carta invocada por outra. A gente pode saber disso porque ele não tem raridade. E falando aí um pouquinho, né, do custo-eficiência dele, que é muito bom, porque ele é um drop 5, né, 6/6 sobrepujar, que dá sobrepujar para as outras unidades. Então, você vê que ele tem um corpo levemente acima da média do custo dele. Bom, se ele for uma spell que... Se for uma spell que invoque ele, né? Se for uma spell que tenha custo de 6 ou 7, essa carta vai ser muito interessante, vai ser ok, justa, né? Se for 6 vai ser muito boa, se for 7, mais ou menos. Se for pra cima de 7 ela vai ser horrível, e se for menos que 6 ela vai ser completamente quebrada, tá? E se for uma unidade que invoca ele, a carta vai ser boa de todo jeito. Até se ela for um drop 10 que invoca esse cara, vai ser bom, ok? A gente não pode falar muito sobre competidores do drop dele, porque a gente não tem um custo real da carta. Então a gente não sabe se a carta vai ser melhor ou pior do que cartas naquele determinado drop, se ele entra ou não entra em qualquer tipo de deck, tá? A gente não tem como falar mais do que isso aqui sobre essa carta. Continuando, temos a Guerreira Incandescente. Ela é um drop 3/2, que ao início de cada rodada ela causa 1 de dano em tudo. Ela é uma carta peculiar, porque ela causa dano em si mesma, então ela se mata, tá? E ela vai acabar com a aranha, mano. Se você dropou isso aqui, não tem aranha que sobre, né? E até elusivo, porque como eles costumam ter mais ou menos 2 de vida ali, em 2 rounds elusivos já estão passando mal. Pode ser que elusivo hand buff tenha uma sobrevida, né, maior, mas ainda assim vai complicar a vida vai complicar a vida, cara. Com certeza vai complicar, tá? Ela apresenta vários combos, incluindo com a Sejuani, né? Porque vai começar o turno, deu dano no Nexus e congelou tudo. E olha que é nos 2 turnos, então você pode usar isso tanto ofensivamente com o combo na Sejuani, quanto defensivamente, tá? E olha só como que Take Heart e a Guilhotina de Noxus começam a ser cartas muito mais fáceis de ser utilizada quando você usar ela. Então eu acredito que Sejuani com Noxus vai ser uma coisa muito interessante. O Vladimir e os Crismon ou Carmesim também vão ser muito beneficiadas com essa carta. Então eu acredito que ela também vai jogar nos decks de Vladimir, mas eu não acredito que os Carmesins vão estar jogando com Sejuani. Ou pode ser que tenha uma mescla dos dois ali, né? Mas eu acho que assim, os drops seriam muito altos para misturar Sejuani com Vladimir. Eu ainda acredito que com Braum seja mais equilibrado o drop dos campeões, ok? Bom, a interação com o Tog, né, é muito forte.
e pode forçar um clock absurdo na mesa, que seria, tipo, começar a diminuir o tempo que seu oponente tem pra começar a responder suas cartas, porque se você colocar Tog nela, ela para de tomar dano, então ela não vai morrer. Então todo turno, tudo tomou de dano, tudo tomou de dano. Então se suas cartas forem com Tog, isso pode dar margem pra um deck agro barra mid-range muito interessante, tá? Pode ser que isso venha aí, ok? Eu também não duvido que surjam decks agro utilizando essa carta como uma forma de acelerar o clock, né? Diminuir o tempo que seu oponente tem para responder à agressividade. E eles também vão servir ali para limpar a mesa e tal. Pode ser que alguns decks, né, mais agro assim sofram com aquele fato de que são /1, né? Mas isso pode ser compensado se eles tiverem ali efeitos que vão estar se queimando mesmo, assim, se matando, ou que a morte seja desejável. Sobrepujar vai ser uma coisa interessante com ela pra acelerar o clock, porque mesmo que seu oponente bloqueie, vai estar passando um excedente de dano, e esse excedente de dano vai estar desempatando, né? Isso vai deixar você numa vantagem que essa carta não gera, né? Tipo, essa carta por si só não gera vantagem, só que a interação com outras cartas vão gerar vantagem, e essa interação pode ser feita muito simples, com um Tog, com sobrepujar, entendeu? Então, eu acredito que essa carta vai aparecer, não em decks extremamente competitivos, mas vai aparecer umas groselhas e uns combos bem interessantes. Bom, falando agora da Guerreira Impiedosa, ela é drop 2, ela tem sobrepujar e Tog, e ela é 3/1, ok? Ela é um drop 2 interessante porque é a única de Freljord com essa mecânica de Tog, e ela é uma das poucas cartas de drop 2 que tem Overwhelm, tá? E ela possui um custo-eficiência muito bom, porque ela tem um corpo ok para drop 2 e ela tem duas keywords, né? Tem 2 efeitos positivos. E eu acho que ela é a única que tem isso, cara. Isso vai deixar ela como um drop 2 de grande valor. Ela é uma carta extremamente interessante para você estar respondendo drop 1. Porque normalmente o drop 1 tem 1 de ataque, né? Pode ser que as aranhas tenham um pouco a mais ali, mas cartas que tenham 1 de ataque, ela é uma resposta muito interessante, porque você vai poder atacar sem perder a carta e causar dano ainda. Então, olha só que interessante para decks agressivos, né? Principalmente que você quer começar a agressivar. Eu acho que ela seria mais interessante no turno que você tá num turno par mesmo, né? Você vai colocar ela no turno 2 e bater, por justamente passar por cima do drop 1 que o cara acabou de colocar, se colocou, né? Agora, ali, como carta, né, pra entrar em competição com decks de agro, ela já não é tão interessante, porque a gente tem campeões, né, no drop 2, como o caso do Luciane e da Elise. Ok, nenhum dos dois são de Freyr, né? No Freyr a gente tem só o Brown de drop 3 ali. Mas mesmo assim, eu acho que no deck mid-range ali, assim, eu colocaria ela. Talvez, se eu fosse fazer um deck mais agro com Freyr, também colocaria ela, tá? Eu não me assustaria se essa carta começasse a jogar em qualquer deck de Freyr, porque ela é um drop 2 extremamente valoroso. Pra finalizar, a gente vai falar aqui da Fúria do Norte, que é um feitiço burst, que dá +4/+4 pra um aliado naquela rodada. Essa carta não é interessante, mas se ela for a spell da Sejuani, ela vai equilibrar bastante a campeã. Porque se a campeã tiver uma spell muito forte e ser uma carta muito forte por si só, a carta fica extremamente roubada, né? Ela é um dos poucos Combat Tricks de Freyr que dá ataque. A gente só tem mais um, né, de Combat Trick, porque o Take Heart ele não vai entrar tanto quanto o Combat Trick, porque sua carta já tem que estar ferida ali, então eu acho que só aquela spell ali que tem a cara do Trinda, eu não me lembro, é Fúria de alguma coisa. Ela tem um custo-eficiência justo até demais, não tem atrativo. Eu não sei por que eu colocaria essa carta lá. Alguns vão falar que ela tem uma utilização porque ela tem uma versatilidade por poder ser utilizada como uma carta agressiva ou defensiva. Só que eu acho que o preço dessa versatilidade é meio caro. A gente vê que cartas ali como Disciplina Gêmeas, né, são tão eficientes quanto na questão de versatilidade e dão e custam 1 de mana a menos, e isso faz com que a carta possa ser utilizada ali na reserva de mana para feitiços. Pra mim, o principal defeito dessa carta é justamente não ser drop 3. Porque pense só, decks que você vai utilizar essa carta são decks que você coloca muita criatura, que você quer fazer um combat trick, você quer surpreender, principalmente ali no sobrepujar. Então esse tipo de mana não sobra, você quer aproveitar seus drops, você quer mãos curvadas.
Aí você usar ela só drop 4, eu acho meio estranho, sabe? E pra você utilizar antes disso é meio difícil, porque você vai ter que ter reservado as manas, né? Então você poderia falar assim, eu consigo usar ela turno 3, mas aí no turno 3 você vai ter que ter descido mais alguma coisa, assim, sabe? Eu acho complicada a utilização dessa carta, ok? A gente tem em outras regiões cartas que são menos custosas e fazem, tipo, praticamente a mesma coisa. Tipo, Noxus cheio de cartinha assim que dá mais de dano, né? E custam menos. Eu ainda acho que Standalone e Take Heart são cartas bem melhores, então, principalmente utilizando lá aquela, sei lá o que, incandescente, né? Essas cartas aqui seriam... Cara, acabei de parar pra pensar, né? A Take Heart naquela incandescente, mas Standalone deixaria ela muito tempo na mesa, muito forte. Olha, abusem daquela carta lá utilizando esse tipo de mecânica, tá? Pode ser que gerem decks bem... eu não digo fortes, mas legais de se jogar, né? Interações diferentes. Bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Uma coisa que eu peço pra você, que eu sei que todo youtuber pede, é pra você se inscrever no canal e tal, mas principalmente dá um like e comenta, porque como o canal é muito recente, a gente não aparece nem nas barras de pesquisar ali, então dá aquele up, dá um comentáriozinho assim. Se você discorda, qualquer coisa, coloca os comentários aqui, não coloca na rede social não, mano, bota aqui no YouTube mesmo, sabe, tipo... Né? E por favor, mantenha a educação, gente. O pessoal foi muito mal educado no vídeo da Queen. Acho que é porque eu não fui tão favorável assim a cartas da Queen. Acho que alguém deve ter ficado meio frustrado assim. Gente, eu critiquei a carta, não você, tá? Então tenta não levar isso pro lado pessoal, ok? Muito obrigado e até a próxima.